Oi, gente, meu nome é Aline Tomasi. Eu sou Marina Transilo e viemos aqui hoje, vamos fazer uma brincadeira, 1º de abril. 1º de abril é conhecido como o dia da mentira, o dia da brincadeira, e hoje nós estamos convidando, veio aqui nos representar a doutora Carolina Watanabe, Watanabe, dermato, e justamente nós vamos ver essa parte da beleza e da saúde mental. Doutora, ou posso chamar de Carolina? Pode chamar de Carol. Carol, vamos lá. Quem é a Carol? A Carol, ela é mãe, ela é médica, ela é uma pessoa feliz que também tem a vida particular dela, né? Que isso é muito importante nos dias de hoje. É trabalhadora, né? Não é todo mundo que tem 4 filhos hoje em dia. Eu tenho, então eu tenho que saber dividir muito bem o meu dia, né? Meu marido me dá mais trabalho do que os meus 4 filhos, né? O filho que dá mais trabalho é o da minha sogra, no meu caso. Atualmente eu trabalho no meu consultório, eu faço a parte de internação clínica de um hospital grande de Sorocaba também. Não consigo tirar o pé da UTI porque minha formação é essa, eu gosto muito do paciente grave, sempre gostei, né? Então eu acabo tentando conciliar minha paixão pela dermatologia, mas também cuidar do paciente grave, né? Isso me deixa me sentindo viva, né? No dia a dia e me força a atualização, né? Sempre eu estar estudando, né? Quais as patologias que são mais procuradas na sua clínica? Vamos falar de parte de imagem versus saúde mental. Patologias ou mais a parte clínica, casos alérgicos ou mais estética? Tenho 50% de cada. Para você ver o quanto que isso pesa hoje em dia, né? Eu tenho doenças, né, que são doenças que eu preciso de uma equipe multiprofissional, né? São as doenças autoimunes, as alopécias no geral. Eu gosto muito de cabelo, eu dou muito ênfase a cabelo no meu consultório. Então, alopécia areata, que existe um fundo psicológico muito grande envolvendo toda a situação. Eu não consigo fazer esse segmento sozinho do paciente. Eu preciso de uma psiquiatra, eu preciso de um psicólogo atuando conjuntamente, eu preciso da escola dessa criança, né, e a assistente social andar junto para o bem-estar, né, do paciente. Desde a infância, doutora? Infância. Eu tenho pacientes de 7, 8 anos, eu tenho uma menina de 14 anos com alopecia universal. É muito difícil de fazer o segmento, né? A gente vê todo o conflito que existe do bullying, uso da lace, que ela optou por isso nesse momento, né? A mãe também ajuda muito, mas uma dificuldade muito grande de eu conseguir repilar ela por conta também do tudo que acontece ao redor dela, né? Então, isso afetando a autoestima dela, a autoimagem, né? Em alguns casos, nós vemos pacientes fazendo automutilação mesmo, né? Então, eles se mutilando, eles se cortam. Os casos das alergias, né, das dermatites, urticárias. Então, dependendo do caso, o paciente se coça tanto que ele né, ele se fere. As crianças também estão com dermatite atópica, que ela também acaba percebendo o ambiente familiar, e tanto que aquilo é frágil frente aos pais, e ela começa a se coçar em alguma situação em que o não foi dado pelos pais, né? Então, assim, eu tenho a doença, consigo controlar com algumas medicações, mas dependendo da situação que envolve
toda aquela psicologia da família e a criança é contrariada, ela procura que haja uma aprovação dos pais. Então ela se coça mais, ela vai para a cama dos pais no período da noite, né? Então a gente tem muito isso daí dentro do consultório, tem vários casos, tá? Uma pergunta: tem casos que começa por uma doença psicossomática ou que viria antes? Na verdade, nós temos dentro da dermatologia um leque de doenças que nós chamamos de psicodermatoses, Tá. né? Então, as psicodermatoses, elas podem ter um gatilho de um estresse emocional. Então, normalmente, os gatilhos, eles são emocionais. Ela já tem a predisposição genética e ambiental para aquela doença e acontece algum evento que ela não soube lidar, né? Ou internalizou E aquela o corpo acaba situação reagindo. e ela acaba. E isso daí a gente tem muita evidência hoje em dia, né? O eflúvio telógeno, que todo mundo fala, que é aquela queda de cabelo, né? Então, assim, eu tenho um paciente que me manda, fala, olha como tá, e aquele tufo que você vê, assim, 500 fios de cabelo, né, durante uma lavagem que não é para acontecer. Mas o que quando esse paciente vem no consultório, mas o que aconteceu, né? Você teve alguma doença? Você pegou alguma infecção nos últimos 3 meses? Não, mas acaba culminando com o evento da perda de um ente querido, né? Uma mãe, um pai, um primo muito próximo, ou Estresse, né? uma carga de estresse muito grande e desencadeou o evento. Isso acontece. Agora, o que vem primeiro, se o ovo ou a galinha é difícil, mas um fato contribui com o outro e chega um momento em que vira uma bola de neve. É difícil do paciente ele conseguir, se ele não tiver um auxílio, uma ajuda, ele lidar com essa situação, ele não vai conseguir. Entendi. Tem uma doença que a pessoa arranca os fios de cabelo. Tricotilomania. Tricotilomania é um diagnóstico diferencial até de alopecia areata. Você também conhece. É cunho emocional. A tricotilo é. Tem algum caso, Carol, que você achou mais difícil durante sua trajetória de cuidar e que não teve um resultado esperado? Eu tenho uma paciente que eu ainda caminha comigo, eu falei: "Olha, quando a gente se conheceu e eu conversei com a mãe, eu falei: "Isso daqui é um casamento, então a gente tá casada, né, a partir desse momento". E é justamente a minha paciente da alopecia areata, da Universal. Ela não tem cabelo, eu consigo repilar ela até o momento, Tá. ela passa por um evento estressante, ela perde tudo, inclusive cílios e sobrancelha, né. Então é assim, o drama que ela tem com relação à aceitação dos colegas, ela parou de fazer atividade física, então ela não faz mais, ela parou de frequentar a escola, então ela agora tem uma série de provas que ela faz em casa, né, mas a aceitação é muito difícil, então toda vez que eu começo a conseguir repilar ela, ela passa pelo evento e cai, né, cai o cabelo. No caso dela especificamente, eu já tentei todas as medicações, tanto tópicas, intradermoterapia, a gente já partiu para o oral, para o sistêmico, a gente já fez o primeiro ciclo com uma medicação sistêmica, ela não respondeu, respondeu muito parcial, uma resposta muito frustra, né? E agora a gente já está partindo para o imunobiológico. Só que o envolvimento do imunobiológico, ele requer financeiramente que a pessoa tenha uma reserva muito grande, né, porque eu não estou falando de uma medicação que eu vou conseguir tirar ela dessa medicação em 1 ano. Não, eu estou falando de uma medicação que eu vou começar agora e eu tenho pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de medicação a 8, 9, 10 mil reais por mês de medicação, entendeu? Então é assim, agora a gente já está partindo para isso, né? Para o imunobiológico, a gente já vai ter a negativa do convênio para entrar com uma solicitação, porque não pertence ao rol da ANS a medicação, e é difícil de você bancar isso, né? É muito complicado de você dispor desse valor por mês só para isso, né?
É o que você está tá nos trazendo, né, até para as pessoas que estão em casa, não é só uma questão, principalmente não é uma questão estética, e como é que fica a vida dessa criança e de toda a família, todo mundo que está à volta, né, até os próprios colegas mesmo, Sim. né. Aquela criança que vê todo o sofrimento, que cresceu com ela e tá vendo que a vida dela como será, né, e estamos falando de uma adolescente. Isso te afeta bastante, porque você tem 4 em casa, né. Eu chego toda vez que eu tenho esse retorno em especial, quando a gente retira a Lace, parece que eu levo uma pancada no meu coração, falar: "O que que aconteceu?", né. Me conta o que que aconteceu. O que que aconteceu nesse meio período que estava desse jeito, eu mostro a fotinha e falo assim: "Por que que ficou desse jeito?", Ela consegue né. identificar ou Ela consegue identificar os gatilhos para mim, ela identifica. Até a mãe dela, ela pede para a mãe sair, né, ela não quer contar para a mãe, né, nesse respeito. A mãe é super, colaborativa com relação a isso, ela sempre sai da sala, ela me conta, ela me leva as cartinhas que ela faz para ela mesma e eu sempre encorajo, falo: "É muito importante você fazer isso, você tem que fazer. Se você não conversa com a tua mãe, você tem que conversar com a sua terapeuta". Porque ela vai te ajudar nesse período, né. Não é só o psiquiatra medicar, a gente precisa ter uma terapia comportamental também, para ela entender o outro lado, né, e essa terapeuta entrar atuando em como a gente vai conseguir superar esse patamar que ela tá, né. isso? Isso é bem importante. Não tem cura? Teoricamente não. Não tem cura, mas existe repilação, né, a gente tem, os imunobiológicos, os inibidores da JAK, né, no caso dela seria um inibidor da JAK, que a gente vai entrar, é uma droga nova, que tá saindo, ou uma dessas que é permitido pela pra idade dela, graças a Deus, entrou esse ano, no começo do ano, foi liberado, né, pela Anvisa, então a gente vai começar ela. Os protocolos dos Estados Unidos que nós temos evidência é de uma repilação de 90%. Então é uma repilação considerável para uma doença que causa todo esse transtorno para uma pessoa e todo um núcleo familiar, né. Sim. Um sofrimento bem grande mesmo. Como auxiliar, não só ela como outras pessoas, né, que quando a gente fala da alopecia, ela comete principalmente as mulheres, né. Sim. Os homens eles ainda vão hoje em dia eles já estão buscando o auxílio, né, e as mulheres como é que fica essa autoestima delas? Então elas chegam bem abaladas mesmo, né, porque você ir tomar banho e, como eu falei anteriormente, você vê um tufo com 500 fios de cabelo. Uma multinação. É. Então é assim, o que está acontecendo, né, e o que eu falo para elas é: "Vamos com calma, né, a gente vai descobrir, eu tô aqui para ajudar, a gente vai caminhar junto a partir de agora, a gente consegue repilar, né, dependendo da doença, né, se é uma alopecia não cicatricial, a gente consegue, porque não perdeu o folículo, mas se é uma cicatricial, um líquen, uma alopecia fibrosante frontal, a gente para, né, com que ele progrida, para isso. Tá. Ela vai parar aqui e a gente não vai progredir, se a gente não tratar, ela progride, né. Então, nesses casos das reversíveis, eu sempre costumo explicar, a repilação, olha, o nosso cabelo cresce 1 centímetro por mês, então quando que você vai ver o seu cabelo? Daqui a 3, 4 meses, então assim, sempre trabalhando, vamos ter calma, né, as coisas elas vêm no tempo delas, o importante é a gente começar a tratar, mas um resultado instantâneo, isso não vai acontecer. Não é a velocidade de crescimento do nosso cabelo, mesmo que o pessoal fale Normal, né? exatamente, né, Normal não tem. exatamente. Essa relação que existe entre a autoimagem e a saúde mental, como que você avalia isso como um patamar médico? Eu acho que é um desafio. Atualmente é um desafio, né, porque, eh, se eu falo não, o paciente vai buscar o sim de alguém. Eu durmo com a minha consciência tranquila, Uhum. né, então eu não tenho medo de falar: "Olha,
não cabe isso para você nesse momento, né, falando muito sobre estética, tá, nesse sentido, né. As mulheres elas buscam incessantemente a perfeição, só que é uma perfeição que ela existe aonde? Ela existe no editor de fotos do Photoshop, né. A pele perfeita, a cintura perfeita, a coxa perfeita. Gente, é só para o editor mesmo do Mulher sem Photoshop. celulite, Exato, né, né. estrogênio, né, estrogênio a gente não adianta, A gente porque tem mesmo tantos exemplos hoje em dia na internet, né. e isso é preocupante porque, o meio de comunicação hoje em dia, ele atinge tanto para o bem quanto para o mal, né, e ele atinge crianças também. Então, quando a gente era criança, a gente via: "Vou fazer meu skincare", uma criança de 4 anos. Você entendeu? Então, assim, como que uma criança de 4 anos vai fazer um skincare, Tomar meu colágeno, né? eu vi na Então, internet. isso é muito preocupante, porque a gente só está buscando a parte externa, mas a gente está esquecendo muito o que que acontece, como a gente, vai lidar com os nossos sentimentos, com situações de frustração, porque isso é normal de acontecer, né. A capacidade de lidar com frustração, para a gente é difícil, mas se a gente retirar isso dos nossos filhos, como que eles serão quando adultos, né? Isso me preocupa muito, né, com toda essa comunicação que existe hoje em dia. Com relação à autoimagem, eu tenho pacientes que, como eu disse, eles vão buscando o sim, e de mim eles estão indo não. Em algum momento eles vão achar um profissional que fale o sim para ele, né. Só que o resultado talvez não seja o esperado. E existem também os transtornos dismórfico-corporais, que a gente vê isso cada vez mais, né. Então eu acho que é muito importante o profissional que trabalha com isso, ele saiba lidar com a expectativa do paciente dele, né. Ele saiba lidar com isso e ele consiga constatar: "Olha, estou achando que isso daqui, ó, eu vou estar nesse patamar", e não é, né. O que eu vivo falando para as minhas pacientes é: nós vamos gerenciar o envelhecimento. São coisas diferentes, você não vai virar Barbie dos 18 anos, né, nós vamos envelhecer de maneira saudável, né. E isso cada dia é mais difícil com essa busca e com a veiculação de cada vez tratamentos novos, né. Então, assim, vou viver até 150 anos sem uma ruga. E o que serve para mim não serve para Marina ou para você. Exato. Não é receita de bolo, então é assim, "Ah não, eu copiei, o skincare de fulano de tal", não vai dar certo. Dieta de Exato, água. exatamente. Não tem como, e nem é essa a proposta, né. Eu costumo brincar, falo: "Eu sou médica, então, antes de tudo, eu sou médica, eu não vou vender para você o que te põe em risco". Né, então, assim, eu não vou vender para você um procedimento que você vai ter pouco benefício e você vai se arriscar muito. E eu, como profissional, tenho conhecimento disso, então, eu acabo falando não e eles podem buscar o sim, e vão encontrar o sim, né, eles vão encontrar a pessoa que vai fazer o preenchimento labial, que vai colocar 3 ampolas de ácido hialurônico, mas quando der necrose de nariz, ele vai vir para mim conectar. Só que acho que ele nunca vai esquecer, porque fica marcado no consciente, né. Você foi lá, explicou o porquê, ele foi buscar o sim. Sim. Só que se der alguma coisa de errado, automaticamente vai retornar isso na memória. Então é necessário. Eu fiz muitas avaliações para bariátricas, e justamente eu sempre falava, lá pelo 8º mês depois da cirurgia, a pessoa vai se olhar no espelho e vai achar que ainda está obesa, Sim. e não está. E ela só repara quando ela vai experimentar uma roupa, que ela pega XXG, isso já aconteceu, vários falaram, e quando foi ver estava M. Porque não consegue se reconhecer, porque a mudança é muito rápida, é muito drástica, né. Então, mas ela vai lembrar por mais que eu brinque, fale de uma forma para gravar nesse consciente, ela vai lembrar, falei: "Não, espera aí, calma", para poder voltar novamente para o prumo, buscar essa, não é só o corpo, mas sim a saúde, Sim, saúde. né.
quando a maioria das pessoas que eu apliquei o teste, a avaliação, era mais por saúde, pouquíssimas era por conta da estética. A grande maioria porque já estava com algumas patologias e realmente estava em risco. Mas eu vejo muito também essa distorção de imagem que as pessoas estão tendo. Não estão querendo aceitar a velhice, não estão. A mídia está trazendo algo extremamente distorcido. Então, tudo é com filtro. Ontem até você falou do filtro. Ontem eu estava postando no Instagram. Falei, quer saber? Eu abri a câmera, tirei uma foto, tinha acabado de tomar banho, estava sem nada. Eu falei, olha, é isso. Né? A minha pele é essa, né? Eu consegui, depois de 2 anos, fazendo uma rotina todos os dias, 2 anos. Então, assim, eu tinha melasma, o meu melasma não subiu da noite para o dia. Né? Então, são coisas pequenas que a gente tem que ir ensinando as pessoas, por incrível que pareça, ensinar que elas precisam ter paciência. Paciência para atingir o objetivo delas, que não vai ser instantâneo, que não pensei, comecei a passar esse ácido aqui, dia seguinte vai estar, nossa, né? Perfeito. Igual o pessoal da Coreia, né? Exato. Aqui só na hora, Exatamente. não, isso não existe, né? E eu até brinquei, sem filtro, sem protetor solar, porque eu não uso maquiagem, só uso protetor solar com cor. Então, o pessoal falou, nossa, como sua pele tá bonita. Falei, então, você tá fazendo o que eu pedi pra você fazer? É assim que vai ficar. Mas não adianta você querer que fique desse jeito em um mês. Isso daqui são 2 anos, Não está né? ligado com esse imediatismo de hoje. Com Que tudo é certeza, agora. com certeza. Com certeza, isso eu não tenho dúvida alguma. O paciente que ele sai da cadeira, quando ele vai fazer um procedimento estético, ele já quer olhar no espelho que esteja diferente. Mas calma, né? Até o preenchimento com ácido hialurônico, você vai ficar com um hematoma, né? Vai ficar inchado no dia. Então, as pessoas querem aquilo naquele momento. E a gente está falando do nosso maior órgão do corpo, que é a nossa pele, né? Então, ele vai do mesmo jeito, né, que as doenças elas vão acontecendo, e eu falo, né, a sua pele fala. Eu não preciso, eu até estava brincando com meu marido esses dias, né, falando: "O meu paciente, ele não precisa falar para mim o que está acontecendo, porque a pele dele está me contando". A gente troca figurinha, mas muito da conversa que a gente tem antes com o paciente pode ser até fator de confusão, né. Há quanto tempo começou? Mas eu sei quanto tempo, dependendo da característica da lesão que eu estou vendo. Então, você não precisa me contar, a sua pele vai me contar tudo, tudo. Se você usa hidratante, se você não usa, Você está bebendo se você água. está bebendo água, se você não está se hidratando, né. Em que Então momento da sua carreira deu esse gatilho para você ir por essa parte da dermatologia, da imagem? porque eu passei pelo Covid. Então é assim, o Covid fez eu virar minha chave a chave da minha vida, né. Quando lá na China foi anunciado os primeiros casos, né, do Covid, parecia que eu estava na beira da praia esperando o tsunami chegar. E a onda lá atrás, sabe? E a gente sabia que ia chegar, né? E o mais desesperador é na hora que chegar, O que faz? como que vai ser, né? Porque quando começou lá, eles estavam falando de intubação precoce para paciente saturando 89%. Eu falei, onde que a gente vai colocar todo mundo em ventilador saturando 89%? Você Não estava na tem. UTI? Eu estava dentro da UTI, eu fazia enfermaria clínica, né? E nessa época, a gente que era médico no hospital, a gente fazia simplesmente tudo, né? Sim. Eu saía de casa com uma mala, porque eu não sabia se eu ia voltar. Se algum colega, porque os colegas também começaram a pegar, Exposição, né? né? Tá contato direto. No hospital que eu trabalhava, nós abrimos 5 UTIs, né, 5 UTIs com centro cirúrgico, a gente chegou a colocar paciente dentro do centro cirúrgico uma época, porque nós não tínhamos leitos e, assim, não tinha nem ventilador para alugar, não tinha ventilador mecânico para alugar. Então, a gente teve que se virar com o que a gente tinha, né, em mãos.
depois de tudo aquilo, primeira onda, segunda onda, né, a primeira onda foi muito triste, porque nós vimos os idosos indo embora, né, a segunda onda foi pior ainda, porque nós vimos adultos jovens, pessoas com 20 anos, Do né, nada, né? 21 anos, indo embora e nada que nós fizéssemos melhorava, né, aquela situação. Depois que tudo isso passou, eu falei: "Olha, eu preciso, procurar alguma especialidade que eu consiga sair um pouco também desse ambiente", porque isso me desgastou. E eu falo para minha psicóloga que eu peguei tudo isso que eu vivi esses anos, guardei numa caixinha, bem trancado e joguei lá embaixo. Porque eu acho que se eu pegar essa caixinha e abrir hoje, eu não sei se eu dou conta de olhar para dentro dela, né. A gente viu eu presenciei muitas situações catastróficas, né, famílias inteiras sendo levadas embora, foi muito triste tudo isso, né. Depois eu falei: "Não, eu preciso ter alguma coisa que eu consiga ter uma qualidade de vida, de tanto que essa situação me desgastou, eu também tenho a minha família, nesse momento eu vi a importância da minha família, né, e eu preciso fazer uma medicina que eu gosto, né, Sim. que eu amo, que eu sempre procurei na minha vida, ela. E aí eu fui fazer dermatologia em São Paulo, né, assim eu entrei na dermatologia, a coordenadora do curso, ela era uma tricologista, ela gostava de cabelo e eu acho que peguei isso daí um pouquinho dela. É uma época dentro também desse ambulatório, a gente fazia um bem bolado com o pessoal da reumatologia, então muitos casos reumatológicos e da dermatologia, elas andam de mãos dadas, né, então eu vi alguns casos, junto com eles, nós tocamos paciente conjuntamente, pacientes graves, com doenças dermatológicas graves, né. E aí virou a chavinha, mas eu não consigo tirar o pé do hospital ainda, e eu não sei se eu vou conseguir em algum momento, para ser muito sincera, porque eu gosto muito desse ambiente também, né. E acabo encontrando lá as psoríases com PASI Sim. alto, os grandes queimados, as doenças dermatológicas que elas precisam estar realmente internadas, né, as doenças bolhosas, a gente acaba encontrando dentro e vamos seguindo junto com o pessoal. É uma dança gostosa? Vamos Boa. E o que você falaria para as pessoas, como que elas poderiam, se proteger da influência da mídia, da influência de todas essas situações que a gente viveu e ainda vive, né, eu porque acho ficou essa sombra, Tá tudo ficou. muito exposto, né. eu acho que é sempre você procurar informações, né, eh hoje em dia, eu vejo muitas pessoas abrindo TikTok, pegando a receita do TikTok, né, que é dada por desculpa, por um blogueiro, eu não tenho nada contra, adoro um monte de blogueira, mas é assim, em termos de entendimento, de doença, ou mesmo da indicação de alguns ativos, não vai ser a mesma que de um médico, de um profissional que ele trabalha nessa área. Então é assim, é a receita que às vezes não se encaixa, é a receita de bolo que ao invés de trazer benefício vai te trazer malefício, né. Teve um caso de TikTok de uma criança que foi lá, acho que 3 anos nos Estados Unidos, que comprou uma tretinoína, começou a passar no rosto, foi internada com queimadura, né, queimadura e infecção. Então, sempre procure informações sobre aquilo que você está recebendo. Nem tudo é verdade, né, a gente tem que ter um filtro muito grande hoje em dia da informação que está chegando. Isso daqui é verdade, é parcialmente verdade, de quem que está vindo essa informação, e eu noto muito que as pessoas não têm essa preocupação, né, a mesma coisa que falar: "Chocolate tem látex". Né, então assim, de onde que está vindo essa informação, né, qual artigo? E se você tem dúvida, procure um médico, pede para ele te explicar que ele vai te explicar de bom grado, né, mas você assumir um risco sozinha, isso é muito complicado hoje em dia, né. Exatamente. Você acha que as mídias sociais, por ter um acesso mais fácil nesse momento que nós estamos, eles podem afetar
as pessoas mais velhas ou pega mais o público adolescente que está na fase da descoberta? Aí eu acho que pega pessoas mais velhas também. É. Olha, tô falando isso pela minha mãe. Eu estou falando pela minha mãe, porque ela chega com um monte de informação para mim, e ela chega revoltada com o mundo, e eu falo assim, mãe, mas de onde que veio isso? Eu falei, você tá esperando fake news? Por que agora, né? E é uma pessoa assim, ela já é idosa, ela tem mais de 60 anos, ela é enfermeira, então ela sabe que ela tem que procurar informação, mas mesmo assim ela não procura. Né? Ela é uma das que veiculam, né? E ficam desesperadas dependendo do que chega para ela. Ela Né? quer Informação. o bolo e quer fazer igual. Exatamente. Não dá. E os efeitos dessas imagens idealizadas pela mídia tá catastrófico. Em pouquíssimo tempo, acredito que os adolescentes de hoje vão ser as pessoas mais velhas que vão chegar nesse estereótipo de querer ser a Barbie. O que você falaria para esses adolescentes? A Barbie só existe no mundo da Barbie. Né? Nós somos pessoas reais, com histórias, né? Com um passado, com um futuro que só basta você escolher, né? Então, assim, eu não acho que exista perfeição. Isso não existe, né? Eu acho que isso daí é só Deus mesmo. Mas a busca incessante por isso, né? Às vezes a pessoa acaba esquecendo quem ela é, o que ela tá trazendo, né? E isso vira como se fosse um cabresto na vida dela. É só isso que eu quero, vou focar só na minha bunda perfeita, na perna perfeita, no exercício da academia. Exato, né? Então, eu não sei se vocês viram que teve um mergulhador, alguma coisa assim, que foi mergulhar, viu um tubarão passando, voltou para tirar foto com o tubarão branco, que comeu as duas. Você entendeu? Então, olha, pela foto, né? Pela foto, gente. Como que você acha, com a sua experiência de vida como médica, que as pessoas podem se proteger dessa influência negativa da mídia? É o que eu te falei, é a gente filtrar realmente de onde está vindo essa informação, porque nós somos bombardeados 24 horas por dia, né? 24 horas por dia. Então, antigamente, as modelos eram super magras, né? Tinham um cabelo liso, escultural. Passou um tempinho, eles já começaram a aceitar um pouquinho mais as gordinhas, né? Os últimos anos eles voltaram para o conceito antigo, né? Das modelos anoréxicas, de novo, muito magras. E isso influencia totalmente. Embora a Barbie tenha ganhado um pouquinho de peso, eles estão voltando a isso, né? Eu acho importante a proteção das crianças que estão se tornando adolescentes, né, com relação a essas informações, até porque, assim, a geração deles é uma geração que ela procura pela experiência. Então, eu espero que realmente eles consigam filtrar isso, né? O que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim, né? Eu achei legal porque o estudo do consumo, né, da geração que fala sobre isso, que ele não está procurando a marca por si, ele procura o que está agregado, a experiência que aquela marca ela vai proporcionar, né? Então, eu espero realmente que eles também tenham esse tipo de atitude com relação à beleza que é veiculado, né? Ao que é o ideal proposto pela sociedade, que não faz sentido para muita gente. Você tem meninas, né? E as suas meninas? Como elas lidam com isso tudo? As minhas meninas são molecas. Eu tenho uma adolescente agora que tem 17 anos, ela é um pouquinho mais vaidosa, né? Mas as minhas filhas têm cabelo cacheado, né? Eu brinco com todo mundo que, assim, eu acho que a minha libertação foi quando a minha mais velha, a Helena, ela pedia muito para fazer escova no cabelo, porque o cabelo dela era bem cacheado.
ela pedia fazer escova e eu falava assim: "Meu Deus, né, ela tem 6 anos, de vez em quando, né, eu fazia uma escova por conta da escola, porque a amiga falava, né, fazia escovinha nela". Chegou um dia, eu falei: "Nossa, Helena, faz tempo que você não pede pra eu secar seu cabelo". Ela olhou pra minha cara e falou: "Mãe, quem tem cacho na terra de chapinha é rainha". Olha, gostei. Gracinha. Gostei. Depois eu ouvi isso da minha filha, eu falei: "Eu acho que eu estou indo para o caminho certo", porque ela se aceita, né, ela aceita o cabelo dela do jeito que é. As minhas outras 2 também, elas não têm problema com isso, mas assim, de colocar sapatinho não, elas estão de shorts, elas estão de camiseta, estão brincando dentro do condomínio, esses dias na casa de quem que você tá, né, vão procurar criança, porque ela está sendo criança, né, e isso me deixa muito feliz, né, deles serem crianças e estarem compatíveis com a idade deles. Sim, porque é voltar a ser o ser e não o ter, né. Nós parece que desconectamos da natureza, do quem somos, para ficar só essa parte fake, que é o que é aceita pela sociedade. E nós temos tantas coisas tão lindas, né, como os cachos, como a beleza da velhice. "Ah, mas você vai ficar toda enrugada", mas eu vou ficar. De qualquer forma, quando eu falo para as meninas, né, da bariátrica, eu falo assim: "Olha, a idade chega, tá, a pele já não é mais a mesma coisa, vai caindo mesmo", e aceitar. É, Lei de Murphy. é, Exato, não tem como. é gerenciar. É o gerenciamento disso, né, do envelhecimento, né, de uma maneira saudável, Sim, né, sem transformações, né, eu acho que isso é muito importante, né. A gente não quer que você perca a sua identidade, você é você, né, com todos os seus traços, com o seu passado, né, com a sua rotina diária, então, é isso que nós queremos, é isso que no consultório eu faço muito e a equipe também faz, né. Nós queremos refinar, mas não mudar. Então nós vamos melhorar. Mas envelhecer, isso todo mundo vai passar por isso, não tem como, né. A gente nasce, cresce, procria, envelhece e morre. Essa é a ordem natural da vida e a gente não pode esperar que vá durar 300 anos. Isso não vai acontecer, o né. corpo não foi feito, né. Não, o corpo não foi feito para nossos órgãos envelhecem, né, então tudo é finito. Tudo tem um fim. Doutora, nós gostaríamos de agradecer a sua participação hoje no nosso podcast. É um prazer imenso tê-la conosco. Eu gostaria que você desse alguma dica para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, sobre essa parte de autoimagem ou a parte de saúde mental, como você já falou, que precisa ter um acompanhamento, mas uma dica saudável. Usem protetor solar. Concordo. Sempre protetor solar, beber muita água, né. É importante a gente não esquecer quem nós somos, né, o seu objetivo, nosso foco. Nós não precisamos ser suficientes 100% do tempo e nós temos a possibilidade de pedir ajuda, qualquer ajuda que seja, né. Essa situação está me trazendo sofrimento e se você não consegue compartilhar isso com a sua família e tem gente que não se sente à vontade para isso, sempre procure ajuda, né, sempre procure ajuda, você nunca vai estar sozinho se você procurar ajuda, sempre tem alguém para estender a mão, né, e para te ajudar em qualquer situação que seja, né, desde de uma situação que você não está aceitando, uma psicóloga, um terapeuta, né, que vá te orientar, abrir os olhos, né, porque, a história tem sempre 3 lados, o meu, o seu e a verdade, né. E ajustar isso para que você consiga superar aquela barreira, aquela limitação e a vida siga o caminho que ela tem que seguir, né. Eh, com relação à saúde, sempre buscar, exercício físico, né,
trabalho, ele tem que ter hora, né? Hoje em dia a gente não tem muita Não hora para tem. trabalho. Principalmente médico. WhatsApp, eu acho que é uma coisa muito boa que vê, mas é a maldição de você perder a sua vida pessoal, né? Então, chegou o final de semana, você não tem compromisso, desliga seu telefone um pouco, deixa no modo avião, sabe? Se conecta com a sua família. Vai passar um final de semana no sítio, pôr o pé no chão, né? Isso é importante, participe das atividades dos seus filhos, né? Tenha tempo para ouvir seu marido, sua mãe, né? Eu acho que tudo isso traz e devolve um pouco da humanidade pra gente, porque a gente vira robô durante a semana, né? Nós viramos robôs durante a semana, com aquela rotina maçante, pesada, e você chega em casa e fala assim, olha, eu não tenho condições nem de fazer a tarefa com o meu filho, de tão cansada que eu Porque estou, né? esvai, né? A É. energia se esvai. Exatamente. Então, realmente. Então, e usar o protetor solar, como eu já falei. Boa. É isso, gente. Para quem quer ficar mais bonita, ter um papo bem bacana, qualidade de vida, nós vamos deixar aqui embaixo o endereço e o @ da doutora Carol. Mais uma vez nós agradecemos e por hoje é só. Te vejo mais uma vez, deixa seu like, acompanhe nossa página @palavra.premium. É isso, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.